Tomé ficou famoso, considerado como aquele que não acreditou, porque ele não estava presente na comunidade quando Jesus apareceu e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas na verdade é aquele que proclamou que Jesus é Deus, meu Senhor e meu Deus. É um homem de fé, não é um homem incrédulo, não. E Jesus responde: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, no dia da misericórdia. Começamos com a reflexão sobre a fé. Como é a fé dos apóstolos? Jesus se aparece e eles ficam atribulados, não sabem o que está acontecendo. E traz algumas coisas importantes, que é a paz, em primeiro lugar, ou o perdão dos pecados. Através do Espírito, soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo a quem perdoaram os pecados e serão perdoados. Então, a alegria do perdão, a alegria da presença de Jesus formou-se no meio deles, estando as portas fechadas. O que significava as portas fechadas? Uma comunidade fechada, coração fechado, não estava entendendo o que estava acontecendo, não estava claro para eles. Jesus aparece, está no meio deles e transmite e sopra sobre eles o Espírito de Deus. Eles começam a entender e se reanimar e renovar a sua esperança. A experiência de Tomé é a experiência da comunidade dos apóstolos, das primeiras comunidades. É a tua experiência, é a minha experiência. Primeiro a gente precisa ver, tocar para acreditar. No segundo momento da fé, a gente precisa ver sinais, aparições, milagres, curas de doenças, curas de maldade, gente que se converte. Tantas coisas que acontecem dentro de nós, e nós vamos crescendo na fé e vamos acreditando mais, até chegar ao ponto de a gente acreditar sem ver, sem tocar, sem ver milagres, sem ver sinais. Estamos doentes, estamos em dificuldades, passando por um momento difícil da vida. A nossa fé pode chegar ao ponto de que acreditamos assim mesmo. Assim como as primeiras comunidades começaram a ser perseguidas, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, achando que era uma seita revolucionária, e eles ficaram firmes até o final, porque a fé foi competindo, a fé foi amadurecendo, passando de uma fé de Tomé até a fé do segundo Tomé, que ele aparece quando Jesus, quando estão reunidos novamente, ele proclama: meu Senhor e meu Deus. Quais são os frutos da fé no Cristo ressuscitado? Quais são os 4 pilares que sustêm a fé no Jesus ressuscitado? Primeiro, a leitura da palavra. Estavam reunidos, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento com a clave, com a chave da ressurreição. Desde a ressurreição, eles voltavam para trás. Relia a palavra de Deus. Cristo é o centro da vida. Toda a vida converge em Jesus, antes e depois. Depois é o fruto da presença de Jesus ressuscitado. Antes é o anúncio de Deus através dos profetas, que virá um Messias, que trará paz, trará vida e abundância. Então eles fazem esta leitura da palavra, reunindo no cenáculo os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, as 2 mulheres daquele tempo. Segundo, a fração do pão. Todas as tardes reuniam-se para celebrar a fração do pão. Eles recordavam aquilo que Jesus fez, os milagres, as frases, a presença, o olhar, o gesto de Jesus. Eles rezavam os salmos e repartiam o pão. E recordavam que Jesus disse: cada vez que eu reparto este pão, é meu corpo, é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Nós viemos na missa no domingo e é aqui que nós reconhecemos a Jesus ressuscitado. É muito difícil pensar que uma pessoa que nunca participa da Santa Missa, da fração do pão, possa acreditar no Senhor ressuscitado. Porque tudo converge na Eucaristia, todos os sacramentos convergem na Eucaristia, que é o centro, o ápice da nossa fé cristã. Terceiro, a oração em comum. Vale rezar sozinho, claro.
sim, é muito bom, porque precisamos rezar sozinhos, mas a oração comunitária ajuda quando nós vivemos a nossa fé em comunidade, porque Deus nos salvou como comunidade, veio construir a igreja, a assembleia de Jesus. Então nós rezamos em comunidade e dois podemos mais que um. Você pode pegar uma vara e quebrar sozinho? Pode. Se for muito forte, dois quebramos mais fácil. Quando rezamos juntos, pedimos por nós, pela nossa família, pelos defuntos, pelas crianças, pelos doentes, pelos pais que estão lá no Brasil. Quando fazemos juntos, tem mais valor, porque Jesus disse: quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Igual a unidade, é o fruto da fé do ressuscitado, é a unidade que se traduz no bem comum, na luta pelo bem de todos, pelo respeito a todos, pelo respeito às diferenças, às outras pessoas que não são iguais a nós. Diz o apóstolo que eles se reuniam e repartiam o que tinha, ninguém tinha necessidade, porque havia amor entre eles. E os barões que passavam e as comunidades cristãs diziam: vê como eles se amam. Este era o sinal. E por isso multiplicava os milhares os cristãos ao ver a comunidade reunida em unidade. E da unidade desprende a misericórdia. Precisamos ser misericordiosos como cristãos, como Jesus foi misericordioso conosco. Por isso, o Papa João Paulo II proclamou o segundo domingo da Páscoa, o domingo da divina misericórdia. Misericórdia que se expressa como, a partir de Deus, o perdão que Jesus ofereceu quando estava pregado na cruz. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. No perdão, Jesus ofereceu a Pedro, o traído, a Madalena, a pecadora, ao bom ladrão que pediu: quero estar contigo no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. O perdão de Deus que se expressa no perdão do Pai misericordioso que recebe o filho que se desgarrou, que foi e malgastou dinheiro em volta, arrependido, que o Pai o abraça, o amor, beija, porque Deus é amor, Ele não pode fazer isso. Ele nos recebe sempre que nós voltemos para Ele. No perdão oferecido por Jesus através da igreja, ao soprar sobre eles, disse: receber o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. A igreja recebeu essa incumbência em nome de Jesus de perdoar os pecados, para que o povo de Deus se sinta amado e perdoado por Deus. A misericórdia que nos traz a paz interior, nos traz a alegria. Então, apesar das dificuldades que possamos ter, dos muitos problemas da nossa vida, se acreditamos que Jesus é ressuscitado, temos que sentir o gozo da paz, o gozo da nossa alma, do nosso coração, de quem ama a Deus e ama os nossos irmãos. Como dizia no começo, todos os dias necessitamos da misericórdia de Deus, porque todos os dias nós pecamos, mas também nós precisamos todos os dias aprender a ser misericordiosos. Tão difícil ser misericordioso. Mais sabemos julgar, mais sabemos criticar, fofocar, mais que perdoar e aceitar as pessoas como são. Elas não vão mudar porque nós não gostamos delas, ou não vão mudar porque nós criticamos, mas sim vão mudar porque nós amamos. O gesto de misericórdia transforma o coração das pessoas. Jesus transformou milhões de corações através da misericórdia, e muita gente, milhões de cristãos, converteram outras pessoas, não quer ficar melhor, eu fico melhor com alguém, mostra carinho para comigo, mostra amor, misericórdia, isso faz bem para todos. No mundo que vivemos é um mundo sem piedade, é um mundo sem misericórdia, um mundo que ameaça fazer guerra, ouro, violência, tráfico, vemos cada coisa na televisão, nos vídeos, coisa que até nos assusta. Que mundo de Deus estamos vivendo nós? É um mundo não misericordioso, para nada misericordioso. Tem gente que não tem piedade nem tamanho deles, não? Vive um mundo de indiferença diante do sofrimento das pessoas. Neste mundo dilacerado pela discórdia e pela desunião, precisamos todos os dias aprender no coração de Jesus, que é manso e humilde, sermos mais misericordiosos. Que esta seja a oração desta semana.